palestra de hoje é a transição planetária. Está sendo tão falada, tão trazida inclusive na mídia atualmente. Jesus já nos disse, está em João, capítulo 14, item 1 e 2. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele disse isso, ele estava se referindo aos diversos estados da alma da gente. Sim, mas ele também se referia num sentido mais amplo e mais direto, literal, às moradas físicas, aos órgãos inúmeros habitados. Hoje temos conhecimento e a ciência está quase chegando lá, de que há sim vida material, inclusive, em outros planetas. Uma ciência que estuda bastante isso é a ufologia. Então, partindo desse conhecimento, desse pressuposto, que há muitas moradas na casa do meu Pai, como seriam essas moradas se nós só conhecemos o nosso planeta Terra? E para que elas servem? Quem as habita? A única fatalidade da criação de Deus é a nossa evolução. Essa sim é uma fatalidade que nós podemos adiar, retardar um pouquinho, se nós não quisermos evoluir com tanta rapidez. Mas sim, todos nós evoluiremos um dia. Estamos evoluindo, na verdade, mesmo sem sentir. Assim como nós evoluímos, os mundos também, as moradas da casa do Pai também evoluem constantemente em um determinado ritmo, mas de tempos em tempos essa mudança, essa evolução se dá de maneira mais abrupta, mais rápida, quando são chegados os tempos, como se diz. Então, os espíritos, na codificação de Allan Kardec e nas 5 obras, há algo sobre isso, mais especificamente na Gênese, trata mais a respeito disso. A espiritualidade benfeitora nos dividiu essas moradas de uma maneira didática em 5 tipos de mundos habitados, para que nós pudéssemos compreender um pouquinho melhor isso. Os primeiros são os mundos primitivos, depois provas e expiação, regeneração, felizes e os mundos puros. Vamos entender um pouquinho o que cada um deles representa. Nos mundos primitivos, nós temos a morada das primeiras encarnações da alma humana. Os espíritos são criados simples e ignorantes e levados para lá viver. Nesses mundos primitivos, a vida é toda material, é como que os homens das cavernas que nós estudamos na história. Não existem leis morais ainda, é uma vida material. Vivem pelo instinto e a força bruta é a única lei. A lei do mais forte. O mais forte é quem vence. Avançando um pouquinho, mundos já melhorados, nos encontramos em mundos de provas e expiações. O que são esses mundos? Neles há a predominância da matéria sobre o espírito, mas já começam a aparecer as questões espirituais. Anteriormente eram só matéria. A tendência ainda é mais forte ao mal. Os vícios, as paixões que neles existem, ainda nos denotam a inferioridade moral dos espíritos que lá estão reencarnados. Esse é o mundo em que nós estamos saindo dele, por assim dizer. Hoje nós estamos vivendo, até pouco tempo, nesse mundo de provas e expiações. O mal ainda superior ao bem, mas já com as questões morais evoluindo. Avançando um pouco mais, entramos no mundo de regeneração, onde ainda há provas a suportar para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, mas as expiações já não são mais tão necessárias. Estamos ainda sujeitos às leis da matéria, mas com muito menos intensidade.
E o bem começa então a vencer na balança. Começa a vencer o mal. Melhorando um pouquinho mais, entramos nos mundos ditosos ou felizes. Nesses, a forma humana ainda é como a conhecemos, mas sem essa materialidade terrestre. Nossos corpos, nos mundos felizes, já não são mais tão densos, não serão mais tão densos. Não há mais a necessidade de doenças, de provas nem de expiações. A comunicação nesses mundos é pelo pensamento. Nós não precisamos articular palavras. E o bem, aí sim, o bem sobrepuja o mal nesses mundos. E, por último, no nível mais elevado dos mundos, de acordo com os espíritos da codificação, os mundos puros ou celestes, né? A habitação dos espíritos depurados, os espíritos puros, que já alcançaram o nível máximo de evolução, e lá somente existe o bem. Para passarmos de estágio de um tipo de mundo para o outro, nada acontece drasticamente, abruptamente, de um dia para o outro. Para tudo isso sempre há a transição planetária, de um tipo de mundo para o próximo nível, na escala evolutiva. Quando isso acontece? Por quê? Como é que a gente sabe quando é que isso vai acontecer? Na Gênese, o 5º livro da codificação kardeciana, nos explica que quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer então que estão chegados os tempos. Madura em que sentido? Intelectual e moral. Nos dois aspectos. E como é que se dá essa transição? Como é que ela acontece? Nós estamos entrando hoje que eu digo nesses tempos em que estamos vivendo, nós estamos em um mundo de transição planetária, deixando de ser um mundo de provas e expiações, aquele segundo recém na escala evolutiva, para adentrarmos em seguida em um mundo de regeneração, como vimos antes, onde o bem começa a se equiparar, se igualar ao mal. Se nós estamos entrando no 3º nível evolutivo de regeneração, nós já passamos por um outro momento de transição planetária, não foi? Do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações do qual estamos saindo. Essa transição se deu há milhares e milhares de anos atrás, e nós tivemos a ajuda grandiosa de irmãozinhos que foram exilados de capela. Há um livro, inclusive, com esse nome. Como aconteceu isso? Quando o mundo está para dar um salto evolutivo, os espíritos que lá estão, na sua maioria, estão preparados para acompanhar esse salto. Mas alguns, aqueles que ainda relutam no mal, se ali ficassem, prejudicariam o desenvolvimento dos outros. Então Jesus, pela sua infinita bondade, porque nada é perdido no universo, retira esses irmãos que estão relutando no mal, para que não atrapalhem o crescimento daqueles que assim querem. E para lá, e de lá, são como que exilados, postos em novos mundos, em níveis anteriores de evolução. Porque lá, aí sim, eles poderão ajudar. Como um castigo, acaba sendo, mas Deus não castiga. Na verdade, Ele tira daquele mundo onde eles estão prejudicando e põe em um mundo onde eles podem auxiliar. Não é um castigo, é um auxílio. E lá, pelo choque, porque eles estavam acostumados com um mundo melhor, eles irão aprender a moralidade, a lei do amor. Porque a intelectualidade pode estar alta, mas a moralidade ainda não tanto. E foi o que aconteceu na época em que estávamos passando do mundo primitivo, do homem das cavernas, para um mundo de provas e expiações. Vieram esses irmãos de capela. Quem não lembra dos antigos egípcios que construíram
pirâmides maravilhosas que até hoje nós não entendemos como é que são. Nem os próprios egípcios de hoje entendem, né? A raça adâmica que deu aquele surto de desenvolvimento depois que saímos da Idade da Pedra. São esses irmãozinhos que vieram para cá e nos contribuíram de maneira absoluta para o nosso desenvolvimento naquele período. E agora, novamente, estamos prontos a um novo salto evolutivo. Estamos em um período de transição, deixando de ser esse mundo de provas e expiações para entrar num mundo mais feliz, um mundo de regeneração. E como é que se dá isso? O que caracteriza esse mundo de transição? Vejam se vocês se identificam dele hoje. Período de grandes turbulências, morais e físicas no planeta. Muitas convicções são abaladas. O status quo é modificado. Acontecem mais aceleradamente desencarnos coletivos para essa renovação espiritual. Mais uma vez, receberemos irmãozinhos de mundos mais elevados que o nosso para contribuir, para alavancar o nosso crescimento. E isso já está se dando. Nós já temos irmãos bem mais evoluídos chegando para esse nosso auxílio. Então, os desencarnos coletivos fazem essa renovação da população. Modifica rapidamente, não o nosso corpo carnal, mas o nosso ser coletivo como espírito, trazendo uma leva de espíritos mais evoluídos para nos auxiliar. Também, se os espíritos se modificam, a Terra como um todo precisa se preparar para essa nova fase evolutiva. E assim se dá, através de terremotos, de vulcões, de tsunamis. Então, entendendo isso, nós começamos a compreender por que nós estamos vendo tanto isso nos últimos anos. É mal, é castigo de Deus, como muitos pensam? Não, não é. É uma necessidade física de adequação do nosso orbe para o mundo de regeneração que está chegando. Ela terá uma faixa vibratória diferente. As placas tectônicas, a massa da Terra, ela também está se ajustando, se adequando e naturalmente causam esses efeitos. Não é castigo divino. Eventualmente há desencarnes coletivos em decorrência disso? Sim. Mas nada é por acaso no planeta. Por que essas pessoas precisavam estar naquela região, naquele momento? Sempre, em tudo, há um fim útil e na sabedoria divina. Outras questões que acontecem muito no planeta de transição. Os escândalos. De toda ordem. Vícios, escândalos na sociedade, escândalos de ordem pessoal, de ordem coletiva, de ordem familiar. Por que isso? Porque é necessário, e Jesus já disse, separar o joio do trigo. Assim como houveram os exilados de Capela, tomara que não sejamos nós os exilados da terra daqui a pouco. Porque aqueles que continuarem recalcitrantes no mal, no momento que a Terra está para evoluir, assim que desencarnarem, serão atraídos para mundos inferiores, onde lá poderão também contribuir. Né? Então, precisamos urgentemente rever velhos hábitos. E eu recebi esses dias um videozinho com uma analogia que eu achei fantástica sobre o mundo de transição, sobre todas essas turbulências que estão acontecendo hoje em dia, tanto pessoal, quanto familiar, quanto nas instituições. Essa senhora se referia a isso como uma casa abandonada, suja, empoeirada, que de uma hora para outra chegaram novos moradores e acenderam a luz. Quando a casa está com a luz apagada, a gente não enxerga a bagunça, a sujeira, o destempero que os habitantes se lá ficaram. Mas quando se acende a luz, aí fica fácil de ver. E é isso que está acontecendo agora. A luz chegando no nosso planeta. Por isso que está tudo desacomodado, porque quando a gente tem que fazer então uma faxina, não é? Nessa casa,
tira-se tudo do lugar, lava o teto, lava as paredes, tira móvel, bate o tapete. Aquilo vira um caos. Até que aos poucos vai se higienizando aqui, higienizando ali, limpando lá, reorganizando cá, consertando o que estava defeituoso, até que a casa limpa novamente se reorganize. Essa é a nossa transição. Estamos na fase da faxina, por assim dizer, para depois reorganizar de uma maneira muito melhor. E eu falei que alguém vai vir aqui nos auxiliar no planeta, não é? Se antigamente eram os exilados de capela, agora não são mais espíritos exilados, são espíritos que estão vindo para contribuir voluntariamente nessa tarefa de regeneração do nosso planeta. Estão vindo de Alcione, um outro planeta, uma estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades. De lá, estão chegando e já estão reencarnando em massa, já há alguns anos, grandes espíritos já de um nível de iluminação muito maior do que o nosso, que já vem fazendo a diferença na nossa sociedade. Se destacando uns aqui, outros lá, em diferentes áreas do conhecimento, nos impulsionando, e não só do conhecimento, mas da moralidade. Quem já ouviu falar nas crianças índigo, crianças cristais? Em sua grande maioria são esses espíritos que estão chegando. Os de Alcione. Eles têm menos karmas a espiar e a tendência deles é o bem. O nível de moralidade muito acima do nosso. Eles nos ensinam desde que nascem a como agir. Também estão vindo espíritos bíblicos, que aí não vieram de outros orbes, mas que já tiveram a sua evolução aqui na Terra. E aí nós começamos a ver gênios aparecendo em toda parte, crianças com 5, 6, 8 anos de idade, fazendo coisa que adultos nunca conseguiram. E agora já não tem mais os gênios catalogados, já existe uma outra classe, que é dos super gênios que as ciências estão estudando. São esses espíritos que vieram nos auxiliar. Ok, isso é o que está se dando no nosso planeta, essa transição. Mas e eu? Onde é que eu vou ficar nessa história? O que eu preciso fazer para continuar reencarnada e reencarnar nas próximas vezes nesse mundo de regeneração que é muito melhor do que a gente está atualmente? Vamos ver. Agora sim. Para que continuemos e voltemos a reencarnar em um mundo melhorado de regeneração, aí nós precisamos ser honestos conosco mesmo e rever as nossas atitudes. Como a gente diz, botar o dedo na ferida. Precisamos mudar certas atitudes que não cabem mais em um mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Coisas que nós estamos acostumados a fazer. Subornar a guarda para não ser multado. Roubar bala, troco no mercado. Quem roubou uma bala, rouba 5 milhões. O ato é o mesmo, a proporção é outra, a consequência é outra. Mas o ato é o mesmo, precisamos ser honestos conosco mesmo. O tal do jeitinho brasileiro. Infelizmente ainda vem com esse sobrenome, né? Brasileiro. Furar fila. É a questão de eu primeiro. Se eu conseguir, tá tudo bem. Se tiver bom pra mim, os outros se viram. Papelzinho no chão. É só um papelzinho, deixei cair. Eu não estou falando de crime, gente. Eu não estou falando de assassinato. Eu não estou falando de grandes tragédias. Mentir no banco para pegar um financiamento. Colocar os pontos na carteira do outro motorista, porque senão eu vou perder a minha. Perder a minha de tanta multa que eu já tomei. Mentiras. Tudo isso tem raiz no nosso egoísmo, no nosso orgulho. E a lista segue, né? Isso é... Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Né? Ainda, infelizmente, diariamente. Nós precisamos rever as nossas atitudes. Porque se eu não me modificar, o mundo inteiro vai estar feliz daqui a algumas décadas, centenas de anos. Mas e eu vou estar aqui para viver isso aqui? Só depende de mim. Eu estar ou não nesse mundo de regeneração.
Nós gostamos muito. Quem não gosta de falar mal e de ser queixado é político? Políticos são, com raras e digníssimas exceções, mas aqueles que a gente fala mal, reflexos nossos, da nossa sociedade. Aquilo que a gente vê lá e se queixa e critica, é o que eu faço aqui, hoje, na minha cidade. Numa proporção menor. Mas se eu roubei a bala do mercado, se eu estivesse lá naquela posição e me oferecessem 1 milhão, eu aceitaria. Né? Então precisamos rever as nossas atitudes. Não é a dos outros, é a minha. Se eu quero estar merecendo estar no mundo da regeneração. Tá bom, mas o que fazer então? Para melhorar? Para fazer a minha reforma íntima? Haroldo Dutra Dias disse uma coisa numa palestra a respeito disso que eu achei fantástica, de uma simplicidade. Essa frase dele: seja bom, ético, honesto naquilo que você escolheu fazer. Seja um bom profissional. Se no mundo só existirem bons médicos, bons advogados, boas domésticas, bons lixeiros, bons contadores, bons veterinários, vamos ter algum problema no mundo? Tudo estará resolvido. Então comecemos por nós. Seja bom, donas de casa, sejam boas naquilo que estão fazendo. Façam com amor, com ética, com respeito ao próximo. É só isso. Simples assim. Humildade para aprender sempre. Como eu falei, estão chegando crianças da nova era com uma moralidade, com um senso de ética que nós ainda não temos. Sejamos humildes para aprender com as crianças, com os jovens. São todos? Não, claro que não são todos, mas uma média, de uma maneira geral, a grande maioria. Quanto mais jovens são, maior a probabilidade de ser um espírito mais iluminado que nós. Pensar no coletivo. A história do papelzinho no chão, que somado ao outro, vai entupir o bueiro. Depois o meu carro para no trânsito quando cai uma garoa. Né? E por fim, não menos importante, deseje e haja no bem. Faça as coisas diferentes, não peque pela omissão. Nós fazemos muito mal por nos omitirmos, nós deixamos as coisas acontecer. Quando nós sabemos que poderíamos intervir e modificar o rumo de determinadas circunstâncias. Ok. Tá, eu quero saber agora quando será esse planeta de regeneração, onde vai ser tudo muito melhor. Tem uns livros, uma trilogia do Divaldo Pereira Franco, escrita por Manuel Filomeno de Miranda, que falam sobre a transição planetária. E o segundo livro deles tem um título que já nos situa onde nós estamos: O Amanhecer de uma Nova Era. De acordo com essa analogia do Divaldo, nós já estamos na nova era. E essa é a boa notícia. Nós já adentramos esse mundo de regeneração. Tá, Roniz, mas todas essas barbaridades que estão acontecendo, lembra da analogia da casa quando a luz acende? Que a gente se escandaliza? Nós estamos na fase da limpeza. Mas a nova era já está aí. É para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 10 anos. As datas, nós não podemos precisar, está nas mãos de Deus, de Jesus, que é o nosso governador. Mas, de acordo com o Divaldo, nós estamos, pela analogia dele, como no dia que vira após a meia-noite, mas ainda é madrugada. De acordo com ele, nós estamos agora vencendo as trevas da madrugada e chegando aos primeiros raios do sol. E esses dias eu assisti um videozinho em que questionavam diretamente ao Divaldo: tá bom, Divaldo, mas e quando vai ser? Que a gente quer saber, não adianta. A resposta dele foi: quando a coisa vai começar a melhorar? Quando é que nós vamos sair desse pico da transição para chegar um pouquinho mais, um momento mais de calma para as coisas boas virem? E a resposta que nós
sairíamos do pico, do auge, do estresse, digamos assim, das calamidades. A resposta dele foi simples, foi nos anos 20. Nós estamos em 2019. Anos 20 são uma década, né? Do 20 ao 29. Então, temos uma esperança de que em breve, e a depender de cada um de nós e de todos em conjunto, em breve estaremos vendo as coisas se amenizar. Ainda não naquele mundo de regeneração pleno onde está tudo estável, mas sim com as coisas começando a se acalmar, a entrar nos eixos. Então essa é a boa notícia. Nunca houve tanto bem na Terra. As notícias nos trazem o contrário, sim, porque elas chocam. E aí vende jornal. Mas vamos reparar, nunca houve tanta gente buscando o bem, tantas pessoas buscando a espiritualidade, ONGs por toda a parte surgindo, ajudando pessoas desconhecidas, sem pôr na mídia. Não há mais essa necessidade, mas fazendo bem. Grupos que se reúnem para fazer meditação coletiva, se reúnem para ajudar quando há uma catástrofe. Isso é novidade, digamos assim, não existiu em toda a resto da história do planeta. É agora que está acontecendo. Nunca houve uma corrente do bem tão grande. Então, sim, são chegados os tempos, como a espiritualidade vem nos alertando à exaustão. O mundo nunca foi tão bom como ele é hoje. E amanhece já a nova era, com os primeiros raios do sol chegando até nós em breve. Estejamos prontos e aptos para permanecer nela, que haverá de ser bem melhor. Então, é essa a nossa mensagem de hoje. Vamos aproveitar essa paz, essa harmonia, desse ambiente iluminado, trabalhado previamente pelos espíritos benfeitores que cuidam dessa casa, para procurar sintonizarmos com os espíritos de luz que nos assistem, nos elevando em pensamento e gratidão ao nosso Mestre, nosso Pai Jesus, que conduz tão grandiosamente essa regeneração, essa transição do nosso planeta. A Ismael, o mentor do nosso Brasil, que Deus o ampare e o ilumine cada vez mais, para que possamos, aqui na nossa pátria, fazermos a pátria do Evangelho e o coração do mundo como está previsto. E que nos ampare, Senhor, também para a nossa própria regeneração, para que possamos adentrar essa nova era melhorados, aptos a esse mundo de regeneração, a novos conhecimentos, a novas atitudes, a mudanças no padrão mental, que também, com certeza, nos farão. Que assim seja.